A gente fala agora de uma questão polêmica. O Congresso pode derrubar a decisão do Supremo Tribunal Federal que descriminaliza o porte da maconha para uso pessoal e que fixou a quantia de 40 gramas para diferenciar usuário de traficante. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia a deputada federal e presidente do União Brasil em Cuiabá, Gisela Simona. Boa tarde, deputada, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Sempre uma honra poder estar aqui, temas polêmicos aí envolvendo o Congresso Nacional como um todo e que impactam muito na vida das pessoas. Deputada, começando por essa polêmica do porte da maconha, a decisão lá do Supremo Tribunal Federal. O Congresso vai mudar essa decisão do STF? Então, tudo indica que sim, Lúcio, porque inclusive o tema já foi debatido na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, ontem por ampla maioria... Que já passou pelo Senado. Já passou pelo Senado, passou pela CCJ, que seria a comissão que poderia colocar algum empecilho aí, e ela está pronta para votação em plenário. Então, de acordo com o presidente da Casa, o Arthur Lira, na verdade vai constituir ainda um grupo de trabalho a respeito, mas a tendência da Câmara é de que se vote aí pela, na verdade, criminalização da porte e do posse da droga. Deputada, essa chamada PEC das drogas, considera o porte e a posse de qualquer quantidade de droga como crime, ou seja, é o oposto daquilo que o STF sinalizou em decisão. A pergunta é, qual decisão, no final das contas, vai prevalecer? Depois pode ser que haja um julgamento de inconstitucionalidade dessa PEC. O que esperar dessa queda de braço que é evidente? O Supremo tem invadido a competência do Congresso e, em muitos casos, dado a palavra final. Como o Congresso vai se comportar nesse caso? Claramente, o clamor social. Nós temos aí essa usurpação, acredito que das atribuições do Congresso Nacional, que vamos colocar nossa meia-culpa, que demora também para poder colocar em pauta aqueles assuntos que já estão em discussão. Então, mas entendo que, como se trata de uma emenda à Constituição, quer dizer, que altera a Constituição, que é a maior lei que nós temos no país, tendo ela alterada, o STF não poderá alegar inconstitucionalidade. Pelo contrário, se torna inconstitucional a primeira decisão e prevalecerá a posição do Congresso Nacional. Deputada, teve um encontro histórico recentemente lá em Maceió e a senhora liderou também esse movimento, reunindo aí mulheres parlamentares de 20 países. Qual foi a pauta lá desse encontro? Então, realmente, algo inédito no Brasil, Todos aí conhecem o G20, que reúne as maiores economias do mundo, e vejam que pela primeira vez o Brasil foi sede de reunir mulheres que fazem parte dessas maiores economias do mundo, exatamente para ver o papel da mulher nesse trabalho aí, da economia global, de como que nós podemos auxiliar. E ali se discutiu a questão desde a justiça climática, a questão do desenvolvimento sustentável para meninas e mulheres, tudo que nós temos aí de autonomia financeira das mulheres, porque vejam que uma realidade que não é só do Brasil, mas é desses 20 países, que a mulher, mesmo trabalhando em situação igual, em condições iguais, recebe pelo menos 20% menos que os homens. Então, essa pauta da desigualdade é algo que está no mercado global e que nós apontamos ali soluções para que o G20 possa colocar em pauta, inclusive numa reunião que vai acontecer em novembro no Brasil. Deputada, e trazendo um assunto que também foi polêmica, que envolve a questão das mulheres, que foi o projeto de lei que prevê uma pena de homicídio, na verdade, para aquela mulher que cometer um aborto, ainda que nos casos legais, a partir da 22ª semana. Qual a sua opinião sobre isso? E a senhora também está empenhada no sentido de, primeiro, aumentar a pena do criminoso, do estuprador, como existem vários projetos que não sabemos por que foram engavetados e que agora ressurgem? Sem dúvida, Camila. Vejam que eu sou contra o PL, eu sou uma pessoa que me manifesto contra o aborto, mas vejam que esse PL, ele na verdade tem vários erros aí. Erros, quando eu digo, é porque quando nós tratamos de temas que são complexos, que são polêmicos, eles merecem uma discussão aprofundada e também que seja aí
estrutural, né, para o nosso país. E vejam que colocar em regime de urgência um projeto como esse, que atinge aquelas causas que hoje são permitidas no Brasil, é o caso do estupro, o caso da anencefalia, daquelas abortos que colocam a vida da mulher em risco, é esse tipo de aborto que nós estamos falando. Não estamos falando aqui daquele aborto que se faz por mera liberalidade ou vontade de querer fazer, que sou contra, né? Nós estamos falando aqui, hoje, a cada 8 minutos nós temos uma menina, uma mulher estuprada no nosso país. E eu disse na plenária da Câmara e repito aqui, o tema central nosso tem que ser acabar com o estupro. Nós estamos, infelizmente, normalizando o estupro, que é algo grave e que acontece de forma recorrente no nosso país, para poder punir a vítima, numa pena que é o dobro hoje, né? Embora alguns que defendem o projeto tenham falado aí com essa situação de que criança não vai para a cadeia, na verdade o que nós temos é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que não nos deixa dizer que é o cumprimento de uma pena, mas ela vai ficar internada sim. Então nós continuamos aí falando de fatos que acontecem dentro das casas, a grande maioria dos estupros acontecem dentro das famílias, infelizmente, padrastos, parentes, né? E nós temos uma situação que a própria criança não sabe que isso resulta numa gravidez. E a família só percebe quando a barriga cresce. E isso, na verdade, demanda um determinado tempo e que quem acompanha a área da saúde, quem já conversou com uma mulher vítima de estupro, sabe que ao chegar numa unidade de saúde e querer fazer o aborto com essa alegação do estupro não é tão simples, porque exigem dela uma autorização judicial. E essa autorização tem demorado bastante. Então vejam aí que há uma necessidade de trabalhar todo um contexto, seja na área de saúde, trabalhar um contexto na área jurídica, para que nós não tenhamos aí, né, essas mortes acontecendo. Será que o Congresso vai né? se empenhar para aumentar a pena do estuprador? Tem que empenhar, é o nosso trabalho, né, que isso aconteça, que isso seja uma prioridade. E existe, inclusive, o pacote antifeminicídio da senadora Margarete Busetti, que é do nosso estado, né, que está lá, que aumenta para 40 anos os crimes de violência sexual contra a mulher, e é isso que nós queremos urgência, é isso que nós estamos aí lutando para que seja prioridade, e não o inverso. Deputada, política local, eleição de Cuiabá. Lideranças importantes aí do União Brasil defendem o nome de Gisela Simona para ser a candidata a vice de Eduardo Botelho. A senhora aceita discutir esse tema lá no partido? Isso, inclusive, nem passou pela nossa cabeça, Lúcio, até por nós sabermos aí que uma construção de majoritária, ela depende de um arco de alianças importante, né? E União Brasil, como ele já tem aí o cabeça de chapa, que é o atual deputado Botelho, como pré-candidato a prefeito da capital, então a gente sempre deu essa prioridade para que outros partidos possam entrar nesse arco de aliança. Mas se afunilar em torno do nome da senhora, a senhora pode aceitar? Nós vamos conversar, se for uma vontade da grande maioria do grupo, mas dizendo que a nossa prioridade é aumentar esse arco de alianças. Deputada, a senhora deve ter acompanhado, né, uma confusão que aconteceu ontem na Assembleia Legislativa. O pré-candidato do seu partido, o deputado Eduardo Botelho, sem querer ali, né? Sem querer não digo porque não conheço a intenção, mas na verdade ele chegou a empurrar o deputado Lúcio Cabral, ambos pré-candidatos. De que forma a senhora avalia essa postura, né? Porque foi tudo num contexto de um projeto de lei que o deputado Lúcio Cabral estaria apresentando para obrigar que haja licitação em relação ao BRT, certo? E nós sabemos que há denúncias de que familiares de Botelho têm empresas no ramo de transportes públicos, ou seja, algo que estaria contrário ao interesse, além de colocar a tarifa a R$1. O que a senhora acha de tudo isso? Então, primeiro, as imagens que já circulam hoje na própria imprensa dão conta de que aparentemente foi uma armação, né? Nós tínhamos aí o candidato, o pré-candidato do PT, inclusive com na verdade, microfones na lapela, coisa que não é muito comum dentro do parlamento, a não ser que você já está pronto para fazer uma gravação. E, por outro lado, o que eu vejo é que, com relação à licitação, já há um consenso
de que vai ter licitação. Acho importante o projeto de lei, inclusive o próprio governador Mauro Mendes já declarou da intenção, sim, da vontade de fazer e tornar projeto de lei algo importante. Tanto que se vermos o documento que pede aí para a questão da licitação, nós temos vários deputados da União concordando com isso. Agora, o que nós não podemos é aceitar, nessa altura do campeonato, demagogia. Porque vejam aí que você tratar num regime de urgência uma tarifa a R$1 é algo que precisa ficar aí em alerta da população. Então, não é porque vivemos aí um período de eleição que nós vamos aí atropelar todo um processo que nós sabemos que não é simples, né? Hoje o custo do preço do etanol passa da casa dos R$3. Nós sabemos aí que é um sonho de todo cuiabano, de todo brasileiro, ter o custo, a tarifa de R$1. Mas isso precisa passar pelas comissões para que a gente consiga ter uma reunião técnica para dizer quem vai subsidiar esse valor, né? Como vai ser feito? É viável, não é viável? Então essa discussão precisa, o Estado vai subsidiar isso, a Assembleia, como vai ser feito? Então, discussões, como eu disse aqui no caso do PL do aborto, discussões polêmicas, discussões complexas, merecem discussões complexas, não podemos, por estar num período eleitoral, fazer essas decisões a toque de caixa. Então, é muito importante que o eleitor também esteja atento a isso. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Que agradeço. Obrigada.